Bom, vamos lá. Meu nome é Vinícius, sou do canal Bassmaker. Vou mandar um bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei quando que vocês vão ver esses vídeos, né? Vocês estão de baitolagem aí, firula aí. Eu não sei que horas vocês vão estar disponíveis para assistir o vídeo, então vai aí o meu cumprimento para vocês. A gente vai falar hoje de algumas dicas e manhas do canal, onde a gente vai falar sobre o projeto de som e a sua importância. A gente vai falar no tópico do sistema de aterramento, sistema de fiação, cabeamento dos veículos, tá? É como a gente fazer o correto dimensionamento da fiação e aterramento do carro, os principais problemas que acontecem quando não é feito isso corretamente e algumas dicas de instalação. Em primeiro lugar, para a gente calcular o dimensionamento dos cabos, a gente precisa saber qual é a potência que vai ser usada no sistema. Então a gente vai pegar lá um amplificador, dois amplificadores, três amplificadores e vai somar todas as suas potências. Um exemplo que a gente pode colocar é, por exemplo, um modo de 400 RMS com um modo de 800 RMS, totalizando assim 1.200 watts RMS. Algumas fábricas de amplificadores mandam a gente fazer a conta dividindo essa potência RMS para o dia a dia em 20 vezes. Outros fabricantes internacionais aí falam que para a gente usar isso para onde tem um drive mais forte, como um campeonato de SPL, nós temos que dividir essa potência RMS por 10 vezes. Eu prefiro usar o método da IASCA, onde manda você dividir para a tensão da bateria. Com isso a gente vai ter, como exemplo dado, 1.200 watts RMS dividido por 12,6 volts, que dá um total de 95,23 amperes. Carga essa muito superior à que o carro foi preparado para fazer, né? Então a gente vai ter que mexer no sistema do carro inteiro. Tá? Quando você comprou um carro zero lá e você precisa manter essa integridade sem fazer grandes modificações, lembrete que a gente tem que trabalhar sempre entre 400 e 600 watts RMS no máximo. Tudo que for superior a isso a gente vai ter que mudar, tá? Mexer e no decorrer do vídeo a gente vai ver uns toques bem legais aí. Bom, os cálculos prontos vão da escolha da fiação. Devemos trabalhar sempre com cabeamento de cobre, 100% cobre. Lembrando que isso hoje em dia é um pouco caro. É muito fácil a gente encontrar cabos hoje com 10% de cobre e 90% de alumínio, né? Que é o que o pessoal chama popularmente de cabo cobreado. Então, quando a gente for trabalhar com esse tipo de cabo, onde a mistura é muito alta de alumínio, a gente tem que fazer o quê? Lembrar sempre que a massa de metal tem que ser 50% maior para ter a mesma condutibilidade. Então, assim, eu tenho um cabo de cobre de 21 milímetros. Se eu for trabalhar com cabo cobreado, eu vou ter que trabalhar, por exemplo, com um cabo de número superior, como 35 milímetros, por exemplo. Se a gente precisar trabalhar com 35, eu vou ter que trabalhar com um cabo de 50 e sempre assim. Lembrando que o mínimo é 50% de massa a mais de metal do que um cabo de cobre 100% cobre. Beleza? Então, a gente vai trabalhar com distâncias em torno de 5 metros, que é a bateria do veículo, até o porta-mala do carro. Correto? Algumas perguntas que o pessoal sempre faz aí. Qual é o melhor ponto de aterramento do veículo? Isso é uma coisa muito importante, né? Claro que a bateria e o alternador são os melhores pontos de energia do veículo, até porque o alternador é o gerador de energia, né? Então, mas aí o que acontece? Para a gente baratear a instalação, a gente puxa esse negativo da massa, da lata do carro, fazendo um aterramento, às vezes, um chassi, um buraco que é feito, um furo, ou mesmo no parafuso do cinto de segurança. Isso é o que é comumente utilizado nas instalações do dia a dia, né? Podemos usar mais de um ponto de aterramento? É uma outra pergunta bem decorrente. A gente precisa manter sempre em mente que, assim, se você tiver um ponto só de aterramento, a chance de você ter um diferencial de potencial elétrico é muito baixo. Quando você tem 2, 3, 4, 5 pontos de aterramento, cada ponto da chapa tem uma grossura, uma bitola de chapa, uma mistura de materiais reciclados. Então a gente precisa manter sempre um ponto de aterramento o mais grosso possível, dar aquela lixadinha para tirar a tinta, tudo bonitinho, colocar um parafuso com porca, deixar sempre muito preso. Depois de lixado e aterrado o fio ali, passar um verniz para não dar ferrugem.
É uns cuidados que a gente tem que tomar para a correta instalação e longevidade do sistema. Terminais. Qual tipo utilizar? Você faz o cabo tudo certinho com as dimensões que o módulo te pediu, por exemplo, 21 mm. E você coloca um terminal fino na ponta do fio, que é a única ligação entre a bateria e o módulo. Dá gargalo, não pode. Então a gente tem que pegar um terminal com mais massa de metal possível para transmitir essa amperagem. Se o módulo tem um consumo de 40 amperes e você tem um cabo de 5 metros de distância da bateria até o amplificador, tem que ser um terminal apropriado que vá transferir essa amperagem lá para o módulo lá atrás. Então não adianta nada você fazer um aterramento correto, colocar o positivo de forma certa, se você, infelizmente, deixou o terminal muito fraco, muito, vamos dizer assim, fino, né? Então, assim, em questão a terminal, sempre usar um terminal grosso, tá? Com bastante massa de metal. Como a gente pode medir isso? Se o nosso sistema elétrico lá atrás no amplificador está equivalente. São duas formas simples de fazer. Uma, a gente vai usar o multímetro numa escala de corrente alternada, corrente contínua, e a gente vai medir a bateria lá na frente, com o carro ligado, com o carro desligado, com o som ligado, né? Vamos anotar, por exemplo, 12,4 volts lá na frente. Vamos lá no módulo depois e tem que estar o mesmo número que você mediu na frente. Se tiver 1 volt, 0,1, 0,3 de diferença, existe um problema ali, tá? Possivelmente no aterramento ou mesmo no positivo. Um outro sistema para a gente fazer essas medições é a gente medir o CCA. Esses aparelhinhos eu vou deixar aqui no link uma imagem desse aparelho, que ele vai medir quanto de CCA a gente tem na bateria. E a gente vai depois colocar esse aparelhinho lá no porta-malas, onde está a fiação, onde está o módulo ali, e vamos medir de novo. Tem que estar com o mesmo número de CCA. Por exemplo, se o CCA deu 400 amperes lá na frente, a gente tem que medir isso lá na saída do módulo, na entrada de positivo do módulo, e tem que ter a mesma amperagem. Tá? Não pode ter uma diferença. Continuando falando sobre fiação, a gente vai ligar, por exemplo, 2 amplificadores. Eu posso emendar um cabo no outro, para positivo, o jump que o pessoal fala? Não. Na verdade, eu devo trabalhar com distribuidores. Eu vou fazer o quê? Eu vou entrar com o cabo que vem da bateria nesse distribuidor, e desse distribuidor, sim, eu vou fazer ou com fusível, ou mesmo no próprio distribuidor direto, a derivação para os 2 amplificadores. Fazendo assim, a estrutura fica sem nenhum tipo de emendas. Lembra que todo tipo de emenda pode dar problema de transmissão de eletricidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Uma outra pergunta bem decorrente é assim, eu posso usar o cinto de segurança para fixar o aterramento do carro? Vamos lá, a maioria usa, tá, gente? Eu estou falando aqui sobre regras e foi até uma discussão que teve no Senai sobre as pessoas da elétrica lá com a turma do som e tal. Eu posso usar esse aterramento? Posso. Lembrando que o parafuso tem um material, a chapa do carro tem outro material, a porca do carro tem outro material e a solda que é feita entre a porca e a carroceria do carro são outro material. Então nós estamos aí envolvendo 4 materiais distintos no aterramento. Isso, né, se for olhar grosso modo, funciona. É ideal? Não, não é ideal. O ideal é a gente pegar uma chapa grossa, uma lata grossa do carro, fazer um furo, tirar a tinta e colocar um parafuso com porca ali, prendendo o nosso terminal. Esse é o ideal, certo? Um lembrete, antes de a gente dar prosseguimento, né, ao nosso vídeo. Lembrando que nenhuma corrente é mais forte que o elo mais fraco. Então você fez tudo certo. Se por acaso algum desses pontos, positivo, negativo, conectores, o barramento no caso, né, ou então os distribuidores tiver com algum problema ou uma falha, todo o sistema vai estar em colapso, tá? Então a gente tem que ter sempre em mente a correta fixação dos fios, parafusar tudo certinho, bonitinho. Vamos lá para um outro ponto. Na escolha de equipamentos, a gente tem que trabalhar também com a eficiência dos amplificadores. É uma coisa que é pouco discutido hoje, né? Embora a maioria dos manuais venham escritos sobre eficiência e poucas instaladoras hoje... né? A gente não lê manual, isso é normal do brasileiro, a gente tem essa mania, né? E ali, por exemplo, você tem um amplificador que tem 2.000 watts, tem 50% de eficiência. O que
que ele está dizendo nessa informação? É que você vai precisar de um sistema elétrico de 4.000 watts para você conseguir esses 2.000 watts. Se eu escolher, por exemplo, um amplificador que tenha 90% de eficiência, eu vou conseguir essa potência de uma forma muito mais tranquila, sem mexer tanto no carro. É um pouco complexo, mas quanto maior é a eficiência da escolha do amplificador, melhor vai ficar o meu sistema. Então, por exemplo, eu escolho um módulo de 1.000 watts RMS, e aí tem 50% de eficiência, eu vou precisar de um sistema elétrico de 2.000 watts para conseguir operar esse sistema com os 1.000 que esse módulo tá me dizendo. Então vocês entendem como isso é um pouco complicado? Então se na escolha do amplificador eu conseguir pegar um 90, 80, 60, quanto mais eficiência eu tiver, melhor vai ser o meu sistema, tá? Bom, sabendo dessa relação de eficiência dos amplificadores e a mistura que a gente tem nos cabos hoje, então a gente vai sempre trabalhar com cabos de maior espessura e de melhor qualidade, né? Para o nosso sonho não se tornar um grande pesadelo. Lembrando também que os cabos de alumínio cobreado oxidam com mais facilidade. Então a gente tem que tentar trabalhar com espaguete termorretrátil para deixar esse cabo meio livre de oxigênio ou livre de intempéries, né? Livre de chuva, livre de umidade. E outra coisa, dentro do painel corta-fogo do carro a gente tem a temperatura do motor. Temperatura essa que chega aí a 80, 90 graus tranquilos, né? Então esse cabo de alumínio ele vai sofrer com temperaturas altas, além da umidade também, tá? Então, assim, na hora de comprar o cabeamento, vamos lembrar que cabeamento é sempre de 10 a 20% do orçamento de som, certo? Um outro tópico de perguntas que eu recebo bastante é sobre o barramento. Quando utilizar? Quando você vai usar mais que 2 baterias auxiliares no porta-mala do carro, seria ideal a gente já começar a trabalhar com barramento. Por quê? Porque geralmente a gente faz um varal de fio, né? E esse varal de fio, cada fio com um comprimento diferente, isso tem resistências diferentes. Então seria legal eu ter um barramento positivo e um barramento negativo para interligar essas baterias no porta-mala e desse barramento a gente fazer a ligação com os amplificadores. Isso seria o ideal, tá? Existem barramentos de cobre e barramentos de alumínio. Mesma regrinha, quando a gente for usar de alumínio, sempre usar 50% a mais de massa de metal. Então se você vai, por exemplo, usar um barramento de cobre de 1 polegada, que vai dar a sua amperagem necessária, e você for comprar de alumínio por causa do custo, lembrando que você vai ter que sempre redimensionar esse material 50% a mais de massa de metal, né? Não sendo repetitivo, mas é uma coisa importante de lembrar. Depois de todo o barramento ligado, a gente tem que trabalhar com a fiação mais curta possível para a gente não ter percas com os fios, né? E usar o mesmo comprimento de cabos. Por exemplo, eu tenho 2 amplificadores mono para tocar uma caixa de subwoofer. E eu tenho cabos de 30 centímetros ligando o primeiro e cabo de 60 centímetros ligando o segundo. O que vai acontecer? Vai ter uma maior resistência no cabo maior. Então, se eu vou utilizar no cabo maior 60 centímetros, eu vou usar todos os cabos com 60 centímetros para que os 2 amplificadores estejam iguais no quesito resistência, tá? E de preferência os barramentos têm que ser separados para não ter nenhum perigo de curto, de dano, alguma coisa no veículo, certo? A gente tem sempre que trabalhar com segurança, seja com proteção, né? Sempre com porta-fusível, sempre com tudo certinho, para a gente não ter nenhuma surpresa desagradável. De novo, falo, para o sonho não virar um pesadelo. Uma outra coisa comum que teria que ser feito muito mais vezes no nosso sistema de som automotivo é o Big Tree, ou então o Big 3, como é popularmente falado aqui no Brasil, né? O que é isso? A gente vai pegar, por exemplo, um carro que veio equalizado de fábrica para engenharia, para trabalhar com os seus 45, 42, 60 amperes de consumo máximo, com o farol ligado, ar-condicionado acionado, limpador de para-brisa funcionando, e a gente vai colocar um módulo com 60 amperes de consumo. Bom, não precisa dizer que toda aquela fiação que faz parte da carga da bateria ou estruturação do veículo não é compatível com isso, certo? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um reforço necessário em 3 partes do sistema de carga do carro. Primeiro ponto. Onde a gente vai lá na bateria do carro, a gente vê o ponto de aterramento original. Geralmente é um cabo fino, preparado para esses 40, 60 amperes de consumo originais do veículo. É um cabo que é 16 milímetros, tem carros que são 9 milímetros só. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um cabo da bateria e ligar nesse aterramento original, reforçando o sistema. Não precisa tirar o original. Inclui mais um cabo ali, que a gente vai calcular de acordo com a amperagem do sistema, fazer
ele de acordo com o que a gente vai ter de consumo. Então, o exemplo, cabo de 21 milímetros. Lá tem um de 9, eu vou incluir um cabo de 21 milímetros no nosso aterramento. Uma outra coisa importante, a carga do alternador que vem para a bateria passa por um cabo que está ali desde o carro original, né? Nós temos carros aí rodando com 30 anos de uso, onde esses cabos já passaram por chuvas, sol, 90, 100 graus de temperatura lá no motor. Então esse cabo, por mais que ele seja de boa qualidade, ele já sofreu com o tempo. Então o que a gente tem que fazer? Passar um positivo do positivo lá do alternador para o positivo da bateria. Na mesma bitola, 21 milímetros, por exemplo, né? Uma outra coisa interessante é a gente fazer o quê? O melhor ponto de aterramento do veículo a gente já viu que é o alternador, porque ele é o gerador de energia elétrica. Então a gente vai fazer um aterramento na carcaça do alternador e vai lá para aquele cabinho de novo da bateria onde está no chassi do carro, tá? Fazendo com que a gente tenha um melhor aproveitamento de aterramento da bateria, certo? Fazendo isso, a gente vai perceber que se você medir a voltagem do sistema antes de fazer isso, que é o Big 3, e medir depois, não vai ter mais alteração de voltagens na parte do amplificador. Então o nosso sistema elétrico está muito melhor. O aterramento que você vai pegar da lata vai funcionar muito melhor. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. A gente vai montar de 1 a 2 vídeos por semana com essas dicas, com esses toques, tá? E por enquanto é isso. Eu gostaria que vocês, por favor, se gostarem do vídeo, dessem um like, se inscrevessem no nosso canal e comentassem sobre o vídeo, o que vocês acharam. E seria interessante também vocês comentarem sobre o que vocês querem de assuntos novos, quais são suas dúvidas, para a gente já colocar nos tópicos aqui e já falar. Quem manda no canal são vocês que são inscritos e vocês que vão estar interagindo com a gente. Tá bom? Meu nome é Vinícius, a gente fica por aqui. Um grande abraço.